Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar o tema como IA, tecnologia, qual que é o impacto que isso tem no nosso futuro e será que o robô vai roubar o nosso emprego? Bom, né, antes de mais nada, você que é empresário, você que está preocupado com a sua profissão com relação à IA, vamos lá. Principalmente ao empresário, a quem gera empregos, a quem tem um negócio, será que a tecnologia vai prejudicar o seu negócio? Eu diria que talvez sim, dependendo do ramo, né? Ou mesmo em um ramo onde a IA, né, afete de fato o seu negócio, pode ser também a solução para a sua empresa, para a sua vida, para a sua profissão. Né? Poxa, eu vi uma entrevista do fundador do ChatGPT para um fundo de investimento bem famoso, bem conhecido, um fundo de investimento de private equity chamado Sequoia. E lá ele falou que para os próximos anos, né, eu não estou falando daqui a 30 anos, eu falo que o futuro já é agora, a IA ela pode evoluir sim de 10 até 100 vezes. Então, poxa, se você já fica assustado com o que é a IA hoje, imagina se eles conseguirem atingir, né, em pouquíssimos anos uma evolução de 100 vezes. E para você que está preocupado para o seu negócio, lembre-se, toda curva exponencial, no começo, ela é uma reta. Então, o que eu quero dizer com isso? Juntando com também o fundador do ChatGPT, né, em entrevista com investidores ali do Fundo Sequoia. Eu quero dizer que se você não se atualizar, se você não se adaptar rápido, a evolução ela vai acontecer muito rapidamente e aí sim, sua empresa, seu negócio, sua vida, sua profissão, né, será muito afetado de maneira negativa por conta da tecnologia. Mas aqueles que são mais antenados, que estuda, que está por dentro, poxa, pode ser um baita ganho de escala e um diferencial da sua empresa, do seu negócio, da sua profissão. A IA, em 97, se eu não me engano foi um computador da IBM, conseguiu pela primeira vez ganhar do melhor jogador de xadrez na época, o Kasparov. Né? Então, poxa, o xadrez eu jogava xadrez quando era criança, amava. São infinitas possibilidades. Na verdade, infinita, mas enfim, o número de possibilidades é muito grande. E demorou muito para que um computador conseguisse chegar nesse nível. Quando a gente olha para o xadrez, é basicamente uma calculadora. Então, demorou muito para que a gente tivesse um computador que conseguisse executar cálculos muito rápido para ganhar, então, o melhor jogador de xadrez na época, Kasparov. Isso em 97, no ano que eu nasci. Foi a primeira vitória ali do computador. Hoje, com a IA, com esse tipo de inteligência, é ainda mais fácil ganhar de um xadrista nível Kasparov. Atualmente, né, o Kasparov da vida real hoje, né, porque, enfim, já era, né, o tempo mudou, foi em 97. Hoje quem domina o xadrez é Magnus Carlsen. E, basicamente, quando a gente olha pro Magnus, né, o computador é melhor que ele. O Magnus é o melhor xadrista do mundo. Mas o computador ele consegue ser melhor que o Magnus Carlsen. Só que eu vou além. Né? É preferível você ser uma IA em termos de resultado no jogo de xadrez contra Magnus Carlsen. Né? Só que é mais preferível do que ser a IA somar a força do Magnus com a inteligência artificial. É ali onde você vai ter o maior nível de assertividade, o maior nível de entrega de resultado. E eu vou além. O computador ele demorou muito para chegar no nível de conseguir executar cálculos e ganhar do Kasparov. E aí era basicamente uma grande calculadora. Hoje, com a inteligência artificial, ela vai machine learning, né? ela utiliza o processo de machine learning, ela vai aprendendo a aprender. Então isso é ainda mais bizarro, ainda mais assustador. E chegou no nível de ganhar do melhor jogador de Go. Go é um jogo frequente na Ásia, onde existe mais possibilidades dentro do Go do que átomos no universo. Então, dificilmente o computador da IBM 97 ganharia, né, de um excelente jogador de Go. É impossível, porque você tem... Como que essa calculadora vai conseguir processar um número de possibilidades maior do que átomos no universo? E a IA, via Machine Learning, hoje consegue ganhar do melhor jogador de Go e já ganhou. Então, bom,
é basicamente isso, né? A IA ela tem o lado positivo, que é essa produtividade. Toda curva exponencial no começo é uma reta. Só que ela também tem o ônus, que é ameaçar o seu emprego, e não só isso, é a tic-tacização, para o YouTube não me desmonetizar. As pessoas estão acostumadas a ver vidinhos de 30 segundos. E aí, se você é esse tipo de pessoa, que não consegue, por exemplo, ficar nesse vídeo até o final, provavelmente a IA vai roubar o seu emprego. Então, vamos lá. Solta a vinheta, mas enquanto passa a vinheta aí, deixa seu like, inscreva-se no canal, fica comigo até o final, né, para garantir seu emprego e seu sucesso na sua carreira, o sucesso na sua empresa, né, e, enfim, colher os frutos, os bônus da inteligência artificial, da tecnologia, e não o ônus, que seria roubar o teu emprego ou te manter dentro de uma caixa onde você não pensa, onde você só consegue assistir vidinho de 30 segundos, só consegue produzir com a IA fazendo o teu trabalho, sem pensar. Aí, isso sim é uma ameaça. Então, fique comigo até o final. Bom, se você chegou aqui, já é um avanço. A maioria das pessoas só consegue assistir shorts. Não consegue fazer o seu trabalho e pede para que a IA faça. Quando, na verdade, o melhor resultado em termos de uma partida de xadrez é juntar o melhor jogador do mundo, Magnus, com uma inteligência artificial. A inteligência artificial ganha do Magnus? Sim. Mas se eu somar a capacidade dos dois, o Magnus coordenando a IA, eu tenho um resultado mais efetivo. Então, se você não pensa, manda a IA fazer o teu trabalho, mais cedo ou mais tarde, a IA vai fazer o teu trabalho e teu emprego deixará de existir. É simples. Quando a gente olha para o futuro, e aí eu prefiro ancorar a expectativa naquilo que o fundador do ChatGPT falou, que a gente pode, nos próximos anos, evoluir cerca de 10 vezes, cerca de até 100 vezes, né, o que a gente conhece hoje como inteligência artificial. Pô, você vai dar um prompt e a IA ela vai fazer. É bizarro. Você contrata agência de marketing para fazer um serviço meia boca. Com uma IA você consegue fazer todo o marketing da tua empresa instantaneamente. E vai chegar num nível onde você não precisa contratar uma agência robusta de marketing e você pode empreender fazendo você mesmo. Só que eu vou além, vai chegar num nível onde você vai dar um prompt, um comando para a IA e faça um aplicativo assim, assim, assado. E ela vai te dar o aplicativo pronto. Então, isso dá pra gente ancorar a nossa expectativa. Quando a gente olha para o futuro, cerca de 30 anos, o negócio é dinâmico. 30 anos atrás, quando a gente ia fazer um filme de ficção científica, tentando imaginar o que seria o mundo atualmente, a gente errou muito nas previsões. Então não tem como imaginar quais serão as novas profissões daqui a 30 anos. Quais profissões deixarão de existir há 30 anos? Claro, tem umas profissões óbvias que você consegue entender que a IA vai aniquilar com esse nível de emprego, de profissão. Agora, para 30 anos, as profissões mais complexas é bem complicado imaginar. O que a gente sabe é que vai evoluir bastante já no curto prazo, que o futuro não é amanhã, que o futuro já chegou. E, bom, eu acho que o maior problema da IA é que vai sim gerar uma mão de obra, é que algumas pessoas vão ficar desatualizadas e não vão ter emprego, porque a IA faz o trabalho delas melhor que elas. Um exemplo, Uber, e já eu volto nesse caso do Uber. Então sim, a gente tem que estar preparado, temos que usar a IA, porque do contrário o meu negócio pode morrer, e não só temos que usar a IA, porque do contrário o meu negócio pode morrer, como também eu não posso deixar tudo na mão da IA. Eu tenho que ajudar ela a pensar, somar a minha capacidade com a dela, e aí eu vou ter um nível de entrega maior que o meu concorrente, e eu estou garantindo, de certa forma, que eu sobreviva nesse processo. Então, vamos lá. Poxa, é bizarro isso. Talvez um dia até faça um vídeo só sobre isso. Mas o Brasil ele tem mais faculdades de direito do que a somatória do que todos os países do mundo inteiro.
E eu não estou falando que a IA vai roubar emprego de bons advogados. Esses caras vão ter resiliência. Só que eu não preciso ter 1 trilhão de advogados. Eu vou selecionar os bons, que vão trabalhar junto com inteligência artificial e vão dominar o futuro dessa profissão. O mesmo vale para dentista. O cara que não entende o tratamento, que não é muito específico dentro da profissão dele, ele vai rodar. Porque a capacidade de um bom dentista de atendimento e de escala será muito maior que a inteligência artificial. E, claro, ele vai usar a inteligência artificial. Só que eu não preciso de um número tão grande de dentistas. Vou selecionar aqueles melhores, que a IA não vai fazer o trabalho deles. Eles serão chefes e vão coordenar a inteligência artificial. Eu falo por mim, agora, enfim, se você não deixou o like ainda, deixa o like. Agora eu tô saindo no final de semana, me falaram, pô, fala que você tá num período sabático, que é mais bonito. Agora eu tô num período sabático, vulgo, desempregado. Cansei do mercado financeiro, e um dos motivos de eu cansar do mercado financeiro foi por conta da IA. Por quê? Porque eu vi que ali minha capacidade de escala, de entrega para qualquer coisa, multiplica por 100 vezes. Mas mais que isso, porque eu estava me sentindo mal, sentindo, sei lá, um vendedor de tigrinho, porque quando a gente olha desde 2020, a Bolsa Brasileira não bateu o retorno e a valorização de uma maré turbo. Valeu, Lula. De fato, você é pior que uma bomba atômica. É só a gente olhar o que era a Rocinha nos anos 60, o que é a Rocinha hoje. O que era a favela de Ceilândia ou as favelas do Distrito Federal, e o quanto que elas cresceram, porque aquilo lá já existe 63 anos. Desde 2002 a gente só andou para trás. E desde 2020, quando a gente coloca imagem, Hiroshima, Nagasaki, antes e depois, e o antes e depois nesse período do que eram as favelas no Brasil, a gente entende o quanto que keynesianismo, o tanto que a justiça social é a justiça mais nociva do mundo. Porque político se alimenta da pobreza. E se comparar fotos de Hiroshima e Nagasaki versus a foto das favelas em comunidades no, sei lá, Distrito Federal ou na Rocinha ainda não te convenceu, talvez esse dado te convença. Uma maré turbo, desde 2020, teve uma valorização maior do que a Bolsa Brasileira. E sim, eu entendo de investimento, eu estudei, fiz certificações, etc e tal. Só que eu não tinha a capacidade de processar tantos dados. Eu entendo, eu sei fazer, mas ao mesmo tempo, dentro da capacidade humana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu não tinha capacidade de processar tudo isso. Eu peço algo que eu quero analisar e que eu levaria horas e horas estudando, entrando em um monte de site que não me levaria a lugar nenhum, entrando mais um monte de site que me daria a informação que eu quero, assimilando todas essas informações e fazendo um estudo, eu consigo em 1 minuto. Então, Luan, eu prefiro que meu patrimônio seja gerenciado por mim, mais uma IA. Eu prefiro que meu dinheiro fique na mão de bons assessores que usam a inteligência artificial. Só que se for escolher na média, simplesmente estatística, pegar alguém aleatório, pode ser o melhor, pode ser o pior, pode ser mediano, medíocre. Eu prefiro que um robô gerencie o meu capital do que um humano. Porque na média, eu já trabalhei dentro desse mercado, eu sei que um robô cuidaria melhor, gerenciaria melhor risco, diversificaria melhor a carteira, colocaria ativos descorrelacionados e por aí vai. Isso na profissão de assessor de investimento, minha antiga profissão. Agora a gente pode colocar isso para N profissões. Advogado, dentista, assessor, nutricionista, empresário, marketing e por aí vai. Então vai ter menos pessoas por área. Só que vai acabar com tudo? Não. Vai reduzir. Eu não preciso de 1 milhão de advogados. Eu preciso de 10, dos 10 melhores, com o auxílio da tecnologia. E fora chão de fábrica, né? Você tem robô e o cachorro que vai vasculhando toda a fábrica, você tem robôs humanoide que faz o serviço braçal, e
E é aí que entra o lado nocivo, talvez, da IA. Porque certas pessoas, não é que não vai ter emprego, novas profissões existirão, outras deixarão de existir. Porém, contudo, todavia, várias, de fato, vão ser extintas. E aí, se a pessoa não consegue se atualizar, ela torna-se uma mão de obra improdutiva. Qual que é a solução para esse problema? Não sei. Acho que a gente já passou por isso também ao longo da evolução tecnológica, ao longo das revoluções industriais, né? A facilidade que eu tenho ao mexer com tecnologia, meu avô não tem. Ele vai olhar o Zap, Facebook, e enquanto eu tenho uma capacidade maior, uso o computador, ele só usa o celular, e por aí vai. Então faz parte também do processo da humanidade. Mas o Elon Musk defende uma ideia de renda básica universal. É como se fosse um Bolsa Família para essa galera que, de fato, vai se tornar uma mão de obra improdutiva.